o workshop teórico-prático do InfoBIC. E hoje pela manhã nós temos o prazer de receber a professora Adriana Fontes. Professora Adriana, bem-vinda. A professora Adriana possui graduação em bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, graduação em licenciatura em Física pela Unicamp, mestrado em Física pela Unicamp e doutorado em Física também pela Unicamp. Atualmente é professora associada na Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Biofísica e Óptica. Professora Adriana, muito bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem? Posso compartilhar minha tela, então? Pode, professora. Tudo certinho? Estão visualizando direitinho? Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite. É sempre um prazer poder participar do InfoBIC. Eu estou acompanhando as aulas e está belíssimo, como sempre. Então, eu fico feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre como a espectroscopia de correlação de fluorescência pode ajudar a complementar e agregar estudos relacionados aos pontos quânticos. Então, para essa apresentação, essa aula, eu gostaria de iniciar conversando um pouquinho sobre os aspectos básicos relacionados à fluorescência, espectroscopia de correlação por fluorescência, né, ou Fluorescence Correlation Spectroscopy, né, do inglês. Depois eu gostaria de definir o que são os pontos quânticos, né, comentar um pouquinho sobre os pontos básicos relacionados aos pontos quânticos, para finalmente mostrar para vocês algumas aplicações que nós realizamos relacionando essas duas técnicas, né? Usando a espectroscopia de correlação de fluorescência nessa questão de complementação e agregar nos estudos dos pontos quânticos. Bom, então vamos conversar primeiro um pouquinho sobre os aspectos mais fundamentais, né, relacionados com a técnica de FCS. Bom, o FCS ele foi proposto pela primeira vez há muito tempo atrás, em 1972, por Medici, Elson e Webb. Eles pensaram nessa técnica porque eles gostariam de estudar a interação de DNA com fármacos. E quando eles propuseram essa técnica, eles utilizaram o brometo de etídio como um modelo de fármaco para comprovar a viabilidade dessa técnica, né? E aí, nessa época, não existia ainda microscópio confocal e eles faziam um experimento numa cubeta. E isso era bastante desafiador, né? Então, percebe-se, né, que essa técnica ela foi proposta muito antes da consolidação da microscopia confocal. Então, o princípio dessa técnica é basicamente o seguinte: o monitoramento, né, e a análise de flutuações de fluorescência que ocorrem quando essas moléculas ou espécies de interesses ou nanopartículas, né, como é o caso dos pontos quânticos, entram e saem de um volume focal de observação. Então, é feita uma análise estatística dessas flutuações quando essas moléculas entram e saem desse volume focal de observação, né, desse volume de interesse que nós temos aqui. Então, basicamente, o princípio da fluorescência é essa análise das flutuações, né, monitoramento e análise dessas flutuações na entrada e saída das espécies desse volume de interesse. Bem, então o que acontece? Essas flutuações provenientes desse volume de interesse na entrada e saída, elas são detectadas por uma fotomultiplicadora em regime de contagem de fótons, né? Então, a gente tem um perfil de detecção desse tipo, desse gráfico aqui, que a gente vê essas flutuações.
Então, essas flutuações, elas são processadas por uma função, né, matematicamente, por uma função chamada de função de autocorrelação, que vai justamente correlacionar esses eventos ao longo do tempo. E, por fim, a gente vai ter a curva de autocorrelação, que é a curva que a gente vai utilizar para extrair informações, né? Então, essa curva, ela tem 3 domínios, basicamente. A gente pode dividir em 3 domínios. Nessa primeira aqui, região, a gente pode ter informações sobre movimentos rotacionais de moléculas, por exemplo. Nessa segunda região, a gente pode ter informações sobre fotofísica de compostos, por exemplo, a dinâmica de singleto-tripleto, né? Dessa passagem de estados em compostos que se tem interesse de conhecer a fotofísica. E nessa última parte, que é a parte que vou focar mais nessa apresentação, a gente tem informação sobre a difusão desses sistemas, dessas moléculas, dessas espécies de interesse, né? Então, essa aqui é uma curva típica que a gente pode obter de correlação. Bem, o que é importante a gente saber ainda, né, sobre a UFCS? Imagina o seguinte, se a gente tiver muitas moléculas nesse volume de observação, o que vai acontecer? Se sair ou entrar uma molécula, isso aí não vai contribuir muito para ter uma diferença de sinal, né? Então, o que é, se eu tiver, assim, 10.000 moléculas, né? O que é uma entrando e saindo, né? Nessas flutuações aí, não vai ter uma contribuição significativa, tá? Então, o que acontece? É importante que a gente reduza o número de moléculas nesse volume de observação. A gente vê por essa tabela aqui que quanto menor for o número de moléculas, mais vai ser significativa a entrada e saída, mais vai se contribuir para essas flutuações, né? Então, se o número é grande, essa flutuação é pequena e a gente não vai ter uma boa curva de correlação. Mas se a gente diminuir a quantidade de moléculas, cada entrada e saída vai dar um sinal significativo e a gente vai ter uma boa curva de correlação. Então, esse é um ponto importante, né? Então, o melhor ainda seria não só ter um número pequeno de moléculas naquele volume de interesse, mas reduzir também aquele volume de observação. Então, você pode aprimorar, tanto diminuindo o número de moléculas, como diminuindo o volume de observação. Porém, se você combinar a redução do número de moléculas com o volume, a redução do volume de observação, você vai ter uma melhor curva de correlação. Então, por isso que a técnica de FCS só se consolidou e começou a ser mais amplamente usada depois justamente da consolidação dos microscópios confocais, né? Então, a primeira proposta foi em 1972 e a consolidação dos microscópios confocais veio ali por volta dos anos 90, né? Então, aí, com isso, é que a técnica começou a se popularizar. Bem, então, justamente, qual é uma melhor configuração para a gente conseguir ter mais informação e ter melhores curvas de correlação? A gente combinar o microscópio confocal com essa diluição, né? Alta do meu sistema. Então, quanto maior for a abertura numérica da objetiva, né, a gente sabe que menor vai ser o volume focal ali do nosso laser. Então, quanto maior for a abertura numérica, melhor, porque a gente vai ter um volume menor de observação, né? Então, é claro que a gente pode fazer isso no microscópio confocal, né, tradicional, que a gente tem o pinhole, como também pode realizar essa técnica no microscópio multifóton, né? Não tem problema. A questão é a gente tentar reduzir ao máximo esse volume focal de observação, para ter um volume de centenas de atolitros, tá? E a concentração? A concentração, imagina o seguinte, se a gente tiver uma concentração no nosso composto
de 100 nanomolar, a gente vai ter aproximadamente 10 moléculas nesse volume focal. E se a gente tiver uma concentração de 10 nanomolar, a gente vai ter aproximadamente uma molécula. É legal a gente reduzir, mas reduzir muito também não vai ser legal para o sinal. E a gente também tem que levar em consideração a fluorescência do nosso composto, né? Então, essa diluição é nessa faixa de 100 nanomolar que a gente precisa estar. Mas aí, só testando um pouquinho mais diluído, um pouquinho menos diluído, que a gente vai conseguir ver qual é a diluição mais apropriada para a nossa espécie de interesse, né? Bom, no caso, então, já do FCS no microscópio confocal, né? Quais são as informações que a gente pode obter, né? Então, aí, a gente vê aqui que a gente tem a função de autocorrelação e ela está relacionada a que parâmetros? Por exemplo, está relacionada ao tempo de difusão. Então, aqui a gente tem aquela parte já final da curva de autocorrelação e a gente pode ver que existe uma dependência com esse tempo de difusão. E também a gente vê aqui que onde toca o eixo, nessa curva, a gente vai ter informação sobre concentração, tá? Então, de forma geral, o que a gente espera? Se a gente tiver um composto menos concentrado, como aqui a gente tem 2 moléculas, por exemplo, a gente vai tocar mais alto aqui no eixo Y. E se a gente tiver maior concentração, a gente vai tocar aqui mais baixo, né? Então, quanto maior a concentração, mais baixo vai ser o valor aqui relacionado ao eixo Y, né? E o que a gente tem em relação a esse tempo de difusão? Se a gente estiver analisando moléculas pequenas, elas se difundem rapidamente. Se a gente estiver analisando moléculas maiores, elas vão se difundir mais lentamente. Então, a gente espera que se a gente sair de moléculas, de monitoramento de moléculas menores para moléculas maiores, a gente vai ter o quê? Um deslocamento dessa curva para a direita, porque a gente vai ter um tempo de fusão maior relacionado com essas moléculas maiores. Outro ponto que a gente vê aqui dessa função de autocorrelação aqui, já no microscópio confocal, é que a gente também tem dependência relacionada com esse volume focal. Então, a gente, com essa resolução, né, esse volume que a gente atinge quando focaliza o laser aí pela objetiva de alta abertura numérica. Então, a gente vê que a gente tem dependência aqui em Z, né, do tamanho em Z e do tamanho XY também, nessa função de autocorrelação. Isso eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente, sobre essa questão. Bom, então, o que a gente pode fazer com o FCS, né? Então, vou dar aqui uns exemplos mais gerais para depois a gente afunilar em coisas mais específicas relacionadas aos pontos quânticos. Então, como eu falei, se você tem uma substância que é interessante à fotofísica, você pode tentar usar o FCS para estudar essa dinâmica de singleto e tripleto. Você também pode estudar mudanças conformacionais de moléculas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, nessa figura, a gente vê aqui a albumina no estado nativo e a albumina no estado denaturado. Então, como tem essa mudança conformacional, a gente vê que essa curva de correlação vai ter um perfil diferente. Então, eu posso ter informações de mudança conformacional das moléculas, né? Ainda recentemente, a proposta lá, né, foi por volta de 1970, mas recentemente continua-se tendo estudos para estudar a intercalação de fármacos no DNA. Então, nesse estudo recente de 2019, por exemplo, os autores estudaram a interação da doxorubicina com o DNA, e para isso eles usaram 2 tipos de DNA. E aí eles verificaram, por exemplo, que existe uma interação diferente com esse ctDNA e com esse PUDNA, aqui nesse zoom aqui que a gente está tendo.
E aí eles concluíram que essa interação não depende só, por exemplo, do tamanho do DNA, e sim está relacionado às bases presentes, né, nesse DNA. Então, além disso, além dessas mudanças conformacionais, da interação dos fármacos com o DNA, a gente também pode ter informação de massa, coeficiente de fusão, tempo de fusão, concentração de moléculas e de nanopartículas. O que mais que a gente pode fazer com FCS? A gente pode também, por exemplo, estudar, né, a cinética de difusão de moléculas ou nanopartículas, né, em função de variações de temperatura e viscosidade, porque a difusão depende da temperatura e viscosidade. Então, se varia a temperatura ou varia a viscosidade, isso vai interferir na difusão, né? Então, esses autores aqui, por exemplo, eles utilizaram nanoclusters de ouro fluorescentes, bem pequenos, de 1,5 nanômetro, e com a utilização desses nanoclusters e com o FCS, aqui é uma curva do FCS, da difusão desses nanoclusters dentro da célula, né? Então, observando a difusão desses nanoclusters fora e dentro do ambiente da célula, eles mediram a viscosidade do citoplasma das células HeLa, que foi cerca de 20 vezes maior aqui, 23 centopoases, do que a viscosidade da água, né? Então, é claro que os autores comentam nesse trabalho que essa viscosidade que eles obtiveram também depende da interação dessa nanopartícula, que é pequena, mas não é tão pequena assim, né, com moléculas presentes no citosol e com organelas também presentes no citosol da célula HeLa, né? Essa difusão a gente pode estudar fora, num meio qualquer, pode estudar na membrana, né, a passagem de moléculas e substâncias na membrana, pode ser dentro da célula, então tem bastante variabilidade que a gente pode fazer. A gente também pode usar o FCS para estudar reações químicas. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente vê que a gente tem uma molécula fluorescente, B, né? E que cada vez que ela vai reagindo com uma molécula A, que no caso aqui a gente não está monitorando a fluorescência dela, cada vez que vai dando mais esse subproduto AB, mais vai deslocando a curva para a direita. Tá? Então, a gente pode também acompanhar as cinéticas de reação, né? Então, essas são algumas coisas que a gente pode fazer com FCS. Então, antes da gente ver como é que a gente pode tirar informações interessantes do FCS no contexto dos pontos quânticos, eu queria apresentar para vocês os pontos quânticos. Falar um pouquinho do que são essas nanopartículas e quais são as características principais relacionadas a eles. Bom, então, como é que a gente define pontos quânticos, né? Pontos quânticos ou quantum dots do inglês. A gente define o seguinte, os pontos quânticos, eles são nanocristais fluorescentes muito pequenos, feitos por materiais semicondutores, constituídos por materiais semicondutores. Quando eu falo muito pequeno, é porque os quantum dots têm tipicamente diâmetros, né, tamanhos de 2 a 10 nanômetros. Né? Então, entre as nanopartículas, eles são muito pequenos. E quando a gente chama de nanocristais, é porque a gente tem uma organização periódica desses átomos. Tanto é que a gente pode ver aqui um ponto quântico na microscopia de alta resolução eletrônica de transmissão, e a gente consegue ver o ordenamento desses átomos, né? Então, por isso que eles são chamados nanocristais. Então, como os pontos quânticos são materiais sólidos, né? A gente, se tivesse um átomo, os elétrons ocupariam níveis eletrônicos. Se nós tivéssemos uma molécula, orbitais, né? Mas os pontos quânticos são nanopartículas de materiais semicondutores que são sólidos, né?
Então, eles são caracterizados por bandas, né? Então, por exemplo, a gente tem os materiais semicondutores são formados por uma banda de valência, uma banda de condução e, entre elas, a gente tem o chamado band gap. Então, o que acontece se a gente jogar luz nesse material? O que vai acontecer? Se a gente jogar luz com energia suficientemente grande, a gente vai promover elétrons que estão na banda de valência para a banda de condução, tá? Então, essa luz tem que ter energia suficientemente grande para passar esse band gap. E aí, depois de um tempo, o que vai acontecer com esse elétron que está aqui na banda de condução? Ele vai retornar para a banda de valência. Então, quando ele retornar para a banda de valência, a emissão que esse material vai apresentar, ele vai depender do quê? Dessa energia do band gap, tá? Então, o que acontece com os pontos quânticos e foi o que atraiu a atenção dos pesquisadores inicialmente? O que acontece é que quando a gente vai reduzindo o tamanho dessa nanopartícula de semicondutor e vai chegando ao que é um ponto quântico, a gente vai ter variação nesse band gap. Então, vejam aqui, por exemplo, ó, quanto menor a partícula, a gente vê que maior é esse band gap. Então, como a luz emitida é proporcional à energia desse band gap, o que vai acontecer? Quanto menor a partícula, maior esse band gap, numa região menor de comprimento de onda e maior energia, vai ser a emissão desse nanomaterial. Então, isso foi o que chamou inicialmente a atenção para os pontos quânticos. Essa sintonização da fluorescência que a gente pode ter somente com o tamanho. Então, nessa figura aqui, a gente vê, por exemplo, pontos quânticos de telureto de cádmio, apenas telureto de cádmio, e mudando o tamanho deles, a gente vê que consegue sair de uma emissão do verde e terminar aqui para uma emissão no vermelho, por exemplo, né? Só mudando o tamanho. Então, isso chamou muito atenção, primeiramente, nas questões de dispositivos eletrônicos, dispositivos para comunicações óticas, e por volta de 1998 é que acharam interessante que os pontos quânticos poderiam ser feitos em suspensão e que propriedades como essa também poderiam ser utilizadas, né, do ponto de vista biológico. Então, quer dizer, a gente tem uma variação bem grande de possibilidades de cores, né? Então, eu até digo o seguinte, que a gente tem tantas cores de pontos quânticos quanto a Rainha Elizabeth tem de vestidos, né? Então, a gente pode ter uma infinidade, uma variedade de cores, desde do azul até o vermelho, até o infravermelho, tá? Do início do azul até o infravermelho. Bom, mas além dessa sintonização com o tamanho, a gente também tem outras propriedades, o Quantum Dot apresenta outras propriedades que fazem ele interessante para a gente querer aplicar e estudar problemas biológicos, né? Então, se a gente for ver e comparar um espectro de absorção de um Quantum Dot com de uma molécula, o que vai acontecer? O espectro de absorção de um Quantum Dot é bem largo e da molécula é estreito. Então, vamos supor que eu só tenha um laser no meu equipamento, um laser lá na região do azul, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou poder excitar com esse único laser, uma vez que o Quantum Dot apresenta uma larga faixa de absorção, todas as cores dos pontos quânticos, se eu usar só pontos quânticos. Vou poder citar amarelo, verde, vermelho, só com um único laser, porque todos apresentam esse espectro bem largo. Já para o corante, a gente tem um espectro mais estreito, né? Então, a gente precisa normalmente ter um laser para corantes específicos, um laser para o DAP, um laser para a fluoresceína, um laser para a rodamina. E um outro aspecto interessante relacionado aos pontos quânticos é que ele tem emissão
estreita, né? E os corantes tradicionais têm uma emissão mais larga. Então, uma emissão de um quantum dot pode chegar a 30 nanômetros, enquanto que a largura da emissão de corantes é por volta de 100 nanômetros, mais ou menos. Então, isso facilita que a gente possa ter simultaneamente mais de uma estrutura marcada sem ter interferência entre elas, né? Essa questão de a gente poder excitar a fluorescência do ponto quântico bem antes da emissão, a gente diz que ele tem um largo Stokes shift, né? Isso também é interessante no contexto do frete, né? Para pares de frete, essa questão de a gente poder não excitar o doador e o receptor, né? Simultaneamente, não correr esse risco é interessante do ponto de vista dos pontos quânticos, né? Então, além da sintonização, a gente tem essas vantagens espectroscópicas, porém, o que eu considero, a gente também tem pontos quânticos que são altamente fluorescentes, né? Tem altos rendimentos quânticos, mas o que eu considero uma das principais vantagens dos pontos quânticos, na minha opinião, é a alta fotoestabilidade que os pontos quânticos podem apresentar. Então, quando a gente vê essa figura aqui, a gente vê a Alexa Fluor marcando o citoesqueleto. Com 60 segundos, a gente praticamente não vê fluorescência. E a gente vê o ponto quântico marcando o núcleo. E aí a gente vê aqui que, basicamente, com 5 minutos, ainda a gente consegue ver a fluorescência. Então, essa praticidade de poder manipular em luz ambiente os pontos quânticos, de não precisar fazer incubações numa sala escura, de poder seguir eventos pelo tempo sem fotodegradação, é o que eu considero uma das principais vantagens dos pontos quânticos. Outra vantagem dos pontos quânticos é que eles têm uma superfície altamente ativa para conjugação com moléculas. Então, vamos supor que você extraiu uma lectina de uma planta nativa do Brasil, né? E você quer ver, estudar, quer ver onde essa lectina se liga, qual a especificidade ela tem, quer estudar a interação dessa lectina com as suas células, os seus tecidos, né? Você pode conjugar essa lectina com os pontos quânticos, porque eles têm justamente essa superfície altamente ativa para conjugação. Bom, então, desde 1998, né, quando começou a aplicação dos pontos quânticos do ponto de vista biológico, eles têm sido usados cada vez mais para aplicações. Então, eles podem ser usados desde biosensores que exploram as propriedades ópticas, mas também que podem explorar as propriedades semicondutoras, como os eletroquímicos. São usados para imagem em vivo, in vitro, são usados para ensaios bioanalíticos que são feitos em citometria de fluxo, leitura de microplacas, foram até mesmo explorados para terapia, né? Embora não tenham tido sucesso na terapia em si, né? Então, eu considero que eles são mais interessantes na perspectiva de um diagnóstico, de uma compreensão de processo biológico do que para terapia. Eles foram explorados por uma terapia que chama terapia fotodinâmica. Até apresentaram aí uns resultados razoáveis, mas não tanto quanto o potencial que ele tem para outros estudos. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, eu queria tentar aqui mostrar uns videozinhos, só para vocês terem uma ideia de como que é feita a preparação, que a gente chama de síntese, né, desses pontos quânticos. No caso, o ideal é que os pontos quânticos que são utilizados biologicamente sejam hidrofílicos. A gente pode ter pontos quânticos hidrofóbicos e hidrofílicos, mas o ideal é que eles sejam hidrofílicos, né? E dentre os pontos quânticos, os que têm sido mais explorados biologicamente são os de telureto de cádmio e seleneto de cádmio. Isso porque eles podem ter
uma variação grande no espectro de cores, só mudando o tamanho, né? Então, o seleneto de cádmio vai do azul ao vermelho, e o telureto de cádmio vai do verde até o início do infravermelho, por exemplo, só mudando o tamanho. Então, basicamente, a síntese, ela envolve a reação de uma solução que tem um precursor de cádmio, né, tem que ter um precursor de cada, com uma solução que tem o precursor de telúrio. Então, aqui a gente está vendo a preparação da solução com o primeiro precursor. Então, a gente vê que está transparente, mas que aí fica turvo e aí volta a ficar transparente. O que está acontecendo aqui? Aquecimento e variação de pH. Tá? Então, a síntese é feita em alta temperatura e pH alto. Pronto. Está pronta a solução que contém um dos precursores. Então, a gente tem agora que preparar a solução que tem o outro precursor. Então, a gente vê aqui, ó, essa coloração roxa que a gente está vendo aqui, significa que o telúrio metálico foi reduzido para telúrio -1. Só que a gente precisa de telúrio -2. Então, começa a redução acrescentando um reagente redutor, o borohidreto de sódio. Aí a gente vê aqui, ó, que agora já ficou em telúrio -2, porque a gente verifica que já ficou transparente. Então, quando a gente pegar essa primeira solução e injetar aqui nessa do telúrio -2, o que vai acontecer? É o que a gente vê nesse último vídeo aqui. Então, a gente pega a primeira, injeta, a gente vê instantaneamente a mudança de cor. A gente tem aí a formação de nanopartículas. Tá? É claro que daí, se a gente quiser variar o tamanho, a gente pode deixar essa reação por mais tempo, ou pode mudar essa razão entre precursores e tal. E aqui a gente vê, nessa figurinha aqui embaixo, então, uma suspensão de CDTE, que as nanopartículas têm tamanho por volta de 2,3 nanômetros, fluorescendo quando a gente ilumina com uma luz UV. Então, o que é esse estabilizante aqui? Esse estabilizante ele é importante, por quê? A gente tem suspensão, tem nanopartículas, não tem uma solução. Então, a gente precisa ter essa suspensão estável. Então, esse estabilizante, ele tem a função primeira de deixar essa suspensão estável, que não agregue, que não precipite. E essa estabilização, que é mais usada, é a estabilização por cargas, que a gente chama. Então, quais são os agentes estabilizantes mais utilizados? A gente utiliza ácido mercapto succínico, ácido mercapto propiônico, por exemplo, cisteamina. Então, o que a gente observa nessas moléculas? Que a gente sempre tem enxofre e um outro grupo funcional, que pode ser uma amina ou um carboxílico, tá? Então, essa questão aqui é interessante, né? Dessas moléculas terem sempre esse mesmo perfil. Bom, então qual é a estrutura final que a gente tem num ponto quântico? Todo ponto quântico, no fundo, ele é core shell. O que significa isso? Ele tem um núcleo e uma casca em volta. E em volta da casca, o que a gente vai ter? A gente vai ter justamente esses agentes estabilizantes, tá? Por que todo ponto quântico é core shell, núcleo casca? Porque imagina o seguinte, quando você está sintetizando, fazendo um ponto quântico, o que você está fazendo? Você está combinando um átomo de cádmio com um de telúrio com um de cádmio, você está combinando, e de repente você fala, não, quero parar aí. Eu quero ter uma nanopartícula de 3 nanômetros. Quando você para, o que vai acontecer? Você vai ter um átomo de cádmio que não se ligou com telúrio, um de telúrio que não se ligou com cádmio, e etc. Então, essas ligações aqui que não foram compartilhadas, elas fazem com que o seu material tenha defeito. E o que causa o defeito? Causa com que aquele elétron que estava lá na banda de condução não voltar para a banda de valência, e, portanto, você não vai ter uma fluorescência boa, você vai ter uma fluorescência fraca. Então, como isso é contornado? Isso é contornado crescendo um shell.
E esse shell, se você tiver um quantum dot tellureto de cádmio, normalmente é um shell de sulfeto de cádmio. Por quê? Porque o cádmio já está lá na sua solução, e da onde vem o enxofre? O enxofre vem daquele grupo estabilizante, por exemplo. Então, você vai ter instantaneamente naquela síntese que eu mostrei para vocês, um quantum dot tipo quark shell formado. Então, esse estabilizante também tem várias funções. A gente vê aí, contribui para a formação do shell, contribui para a estabilidade, e ele apresenta grupos funcionais, ou amina ou carboxílico. Se a nanopartícula tiver grupo carboxílico, ela é negativamente carregada, e o fato dela ser negativa ou positiva também é importante. Se ela for, isso em pH fisiológico, se ela tiver um estabilizante aqui aminado, o que vai acontecer? Essa nanopartícula vai ser carregada positivamente, tá? Então, esses grupos carboxílicos e amina, eles são explorados para a gente poder fazer conjugação com moléculas, né? Então, a gente pode fazer uma variedade de conjugação. A gente pode fazer simplesmente a adsorção, que pode envolver simplesmente uma interação de cargas. A gente pode fazer ligação covalente carboxilamina, que a gente precisa de agentes de acoplamento. A gente pode ter a interação de streptavidina-biotina, e a gente pode também ter ligações covalentes, por exemplo, relacionadas à amina-amina, que a gente pode fazer com glutaraldeído, tá? Por exemplo. Bom, então, essa versatilidade de conjugação é legal, porém, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando com nanopartícula, não só com ponto quântico, mas com outras nanopartículas, que essa conjugação pode não ser bem sucedida, e eu vou ter o quê? Posso ter um falso positivo ou um falso negativo. Então, uma avaliação apropriada e uma forma de poder aprimorar essa conjugação é fundamental. Então, a gente está sempre tendo que testar se esse sistema tem especificidade ou não, né? Então, aí é que entra, por exemplo, a importância do FCS, um ponto importante relacionado ao FCS, que é ajudar no monitoramento de quão efetivo foi essa conjugação. Bom, então vamos lá. Agora vamos juntar os pontos quânticos com o FCS, né? Então a gente tem o seguinte, que particularmente os pontos quânticos são esféricos, a gente pode considerar eles esféricos, o que facilita a nossa vida. Então, essa abordagem ela pode ser utilizada para outras nanopartículas, de preferência esféricas, porque se elas não forem esféricas, aí a gente já não tem tanta validade, né? Então, a gente tem, por exemplo, a equação de Stokes-Einstein, que vai relacionar o quê? Vai relacionar a difusão, né, o coeficiente de difusão, com o raio hidrodinâmico. Por outro lado, da teoria do FCS, a gente pode relacionar o tempo de difusão com o coeficiente de difusão e com o quê? A largura, né, o tamanho radial do meu volume focal, que foi da minha resolução que tem ali, ou no microscópio confocal, ou no multifóton, né? Então, aí tá vendo que aqui a gente vê a importância daquela correlação com o tamanho do feixe, né? Do volume focal. E aí a gente vai ter uma relação que fala que o raio hidrodinâmico vai depender da constante de Boltzmann, da temperatura, da viscosidade do meio, né? Desse tamanho radial do volume e do tempo de difusão. Tá? Então, é possível a gente obter o raio hidrodinâmico dos pontos quânticos, ou o diâmetro hidrodinâmico dos pontos quânticos, ou de outras nanopartículas. E como esse raio hidrodinâmico ele não depende só do core, ele tem contribuição também dos agentes estabilizantes e de tudo que for colocado ali em cima da superfície desse ponto quântico, a gente pode ter informações, por exemplo, sobre
uma conjugação efetiva com moléculas. Então, a gente vê aqui nessa curva, por exemplo, só os pontos quânticos, a gente tem um tempo de difusão. Quando a gente tem eles conjugados, a gente vai ter um tempo de difusão maior, né? Porém, o que a gente vê aqui? Esse raio hidrodinâmico, né, diâmetro hidrodinâmico, ele vai depender do tempo de difusão e desse tamanho de feixe. Então, antes de a gente saber e aplicar para o ponto quântico, a gente precisa fazer uma calibração para conhecer esse WX. E como é feita essa calibração? Essa calibração é feita construindo-se uma curva de autocorrelação de uma substância que tem o coeficiente de difusão conhecido, né? Então, por exemplo, uma rodamina B pode ser utilizada. Então, uma vez que a gente conhece esse WX, beleza, a gente pode, então, que a gente fez essa calibração, determinar esses raios hidrodinâmicos nessas várias condições. Então, um outro ponto. Para ponto quântico ou para outra nanopartícula, o FCS, ele tem que tomar cuidado com a agregação. Porque se você tiver agregação no seu sistema, você não vai ter uma boa curva de correlação. E o ponto quântico, ele tem uma propriedade que vem sendo, por exemplo, bem explorada para superresolução, que é chamada blinking. O que é essa propriedade? Ele pisca. Na verdade, a gente não percebe, mas ele pisca. Ele emite e para, né? E se a gente tiver um ponto quântico sofrendo muito blinking, isso pode afetar a nossa curva de autocorrelação. Então, para diminuir o blinking, no FCS a gente usa potências bem baixinhas, suficientes para a gente ter uma boa curva e evitar o blinking. Então, o que eu diria que é interessante no FCS? Aqui a gente tem uma foto aí do microscópio das AIS, né, aí no laboratório, fazendo aqui FCS, né? A gente tem aqui os pontos quânticos, a gente vê até a fluorescência deles aqui. A vantagem é que com microlitros eu posso fazer minha análise. Então, imagina que eu quero fazer vários conjugados, quero otimizar, não preciso de volumes grandes para analisar se essa conjugação foi efetiva ou não, tá? Então, essa questão de a gente usar um volume muito pequeno é vantajoso. Quais são as melhores objetivas para eu trabalhar? De preferência, as objetivas de água, porque eu posso focalizar diretamente na minha gotinha da amostra, e aí eu levanto um pouquinho a objetiva, forma aqui uma ligação entre a lâmina e a objetiva, que é ideal para a gente ter uma boa curva de autocorrelação, né? Qual é uma desvantagem, se a gente for ver? Eu só posso utilizar, como o próprio nome diz, o FCS, substâncias fluorescentes. Por outro lado, também garante para a gente especificidade, né? No caso de nanopartículas, a gente sabe que tem outras técnicas que podem dar o diâmetro hidrodinâmico, mas, por exemplo, como o DLS, mas vai um grande volume, tem que ser em cubeta. E pela minha experiência, não tem a sensibilidade que tem o FCS. Então, o FCS tem uma sensibilidade muito alta. Bom, então, conhecendo um pouquinho do FCS, um pouquinho dos pontos quânticos, vamos ver essa correlação, né? Essa aplicação aqui. Deixa eu correr aqui um pouquinho, que eu já não tenho tanto tempo. Então, aqui, o que a gente vê nesse slide? A gente vê espectro de absorção e emissão de dois tipos de pontos quânticos, de telureto de cádmio. E existe uma equação na literatura que a gente associa esse máximo aqui da absorção com o tamanho. Então, a gente pode obter aqui o tamanho, ó, o tamanho de 2,6 nanômetros e o tamanho de 3,1 para o laranja, para o verde e laranja. O que a gente obteve com o FCS? 2,9 nanômetros para o quantum dot verde, 3,6 nanômetros para o quantum dot laranja. Bem próximo do que a gente obtém aqui. Então a gente pensou, que legal. Então a gente pode obter um tamanho e é um tamanho coerente, né? Então vamos começar a brincar de FCS, né? Então tá aqui Paulo e eu brincando de FCS lá na Lens Caverna, né?
E eu, inclusive, passei muitos anos na Lens Caverna, trabalhando na Lens Caverna. Tenho saudades aí dessa brincadeira e de todos aí também, de Campinas. Bom, então, rapidamente, eu queria mostrar para vocês como que o monitoramento do FCS agregou para esse estudo aqui. Então, nesse estudo, o que a gente fez? A gente usou pontos quânticos de 2 cores para estudar os grupos sanguíneos, né? A gente usou pontos quânticos laranja conjugados com anti-A e anti-B, que se ligam ao antígeno A e antígeno B de hemácias, e usamos quantum dots conjugados com a lectina UEA, que se liga à fucose presente em hemácias O, tá? Por exemplo. Aí, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma conjugação que não vai dar falso negativo e falso positivo. Então, uma forma legal de a gente monitorar essa conjugação é pelo FCS. Então, a gente vê aqui o gráfico do quantum dot laranja e empontilhado dos conjugados com o anti-A, anti-B, e aqui o gráfico do quantum dot verde e empontilhado o do quantum dot com o EA, conjugado com a UEA. Teve variação na curva de difusão, indicativo de que teve uma boa conjugação. E olha que interessante que anti-A e anti-B são moléculas parecidas. E o que a gente observa aqui na curva de autocorrelação? Que elas coincidem praticamente, né? Então, a gente vai cada vez mais vendo o potencial e acreditando na técnica. E aí a gente pode ter aqui os diâmetros hidrodinâmicos, tanto dos quantum dots sozinhos, como dos conjugados, né? No caso desse trabalho, a gente pode ainda comprovar mais a especificidade, mas isso já foi um bom indicativo, né? Mas é sempre bom comprovar mais a especificidade. Então, a gente viu que com o anti-A, anti-B não tem marcação de hemácias O, o que era esperado, e que a gente pôde estudar também que teve uma marcação de praticamente 100% de hemácias A, quando foi usado o anticorpo A, de hemácias B, quando foi usado o anticorpo B, e 100% de AB, quando foi usado o conjugado com o anticorpo A ou conjugado com o anticorpo B. E aqui, no outro, a gente vê exatamente o oposto, né? Quando a gente usou fucose, não tem marcação, o EA, né, para reconhecer fucose, não tem marcação de AB ou AB, praticamente, mas a O foi eficiente marcada. Então, todos esses estudos que eu estou mostrando para vocês foram desenvolvidos aí em colaboração com o pessoal do Infabic. E aí a gente pode estudar o que seria mais interessante para a gente, que é como é a apresentação desses antígenos em subgrupos A. Então, a gente estudou A2, AX e AL, por exemplo. A gente vê que tem uma marcação de 70% de hemácias A2 pelo anti-A e de 70% pela UEA, né, que eu chamei aqui de anti-H, que reconhece fucose. Por que a gente tem essa marcação? Porque reconhece o antígeno A, desse A2, né, mas reconhece também a fucose que tem nesse antígeno A2. E a gente observou, por exemplo, que hemácias de subgrupo AX e AL tem quase nada de antígenos. Tem bem pouco antígeno A e tem pouco também fucose, né? Então, esses conjugados foram úteis tanto para a gente quantificar esses antígenos como para correlacionar. Um outro trabalho que a gente empregou o FCS foi na construção de nanosondas bimodais. Estou um pouquinho atrasada, mas já estou terminando. De nanosondas bimodais, né? Que tem o que essas nanosondas bimodais? São nanosondas híbridas que cada vez mais se procura na literatura que uma nanopartícula tenha mais de uma função, seja para teranóstica, seja para 2 formas de monitoramento biológico. Então, uma dessas nanosondas que tem bastante destaque são as que combinam fluorescência com sinal para ressonância magnética. Por quê? A fluorescência traz especificidade e a ressonância pode trazer uma boa imagem anatômica, por exemplo, né, para estudos em vivos. Então, nessa abordagem, a gente combinou pontos quânticos com quelatos de gadolínio. Quelatos de gadolínio são agentes paramagnéticos que sozinhos já são usados como agente de contraste em ressonância magnética.
eles promovem um brilho positivo, né? Um contraste mais claro para essas imagens de ressonância magnética. Bom, então a gente fez um sistema que utilizou pontos quânticos conjugados com 20 ou 30 quelatos, né? E aí o que o FCS mostrou para a gente? O FCS mostrou que essa conjugação foi bem sucedida e que a gente ainda pôde distinguir quando a gente usou 20 e 30 quelatos. Então, imagina, no caso desses quelatos, não existe um modelo biológico como existia para o anti-A e anti-B para a gente comprovar a conjugação. Então, nesse aspecto, o FCS é ainda mais interessante, né? Porque a gente não tem um modelo biológico e essa efetividade da conjugação para não ter falso negativo e falso positivo é importante. O que a gente pôde fazer aqui foi quantificar gadolínio por ICP e a gente viu que existia uma coerência. Então, daí a gente fez outros estudos, né, com esse sistema. Uma vantagem de fazer esse sistema também é que a gente pode pôr um monte, né, de 20, 30 quelatos aqui, isso melhora o sinal paramagnético. Então, a gente viu que a nanossonda tinha um sinal 5 vezes mais efetivo que o gadolínio livre para ressonância magnética. A gente viu que o sistema continuava fluorescente, conseguia marcar as células HeLa, que não apresentava citotoxicidade, e embora a imagem do pellet de célula não seja assim aquela beleza que a gente enxerga as células, né? Isso feito por ressonância magnética, a gente vê que promoveu um contraste mais claro do pellet de células quando foi utilizado esse sistema bimodal. O último estudo que eu queria comentar rapidamente foi um estudo que a gente conjugou pontos quânticos com ácido fólico, e eu queria comentar esse estudo pelo seguinte: o ácido fólico é uma molécula bem pequenininha, que tem 0,4 kilodalton. Então, a gente usou 25 desses ácidos fólicos em volta do quantum dot. Isso promove, no máximo, uma diferença de 10 kilodaltons. E a gente conseguiu ver a sensibilidade do FCS e analisar essa curva de difusão aqui, quando teve mudança nessa curva de difusão, quando teve o conjugado do ponto quântico com ácido fólico. E aí a gente usou esse conjugado para estudar receptores de folato em células de câncer, estudar a internalização e expressão e a reciclagem desses receptores. Então, a gente vê aqui a marcação de células HeLa, esses pontinhos são os receptores endocitados, né? Depois dessa ligação dos conjugados com eles na membrana. A gente faz estudos para comprovar essa especificidade, outros, como a gente faz saturação prévia dos receptores, aí a célula não quer mais internalizar os conjugados, então a gente não observa a fluorescência, comprova que é específico, né? E aí a gente conseguiu estudar essa expressão, internalização e reciclagem em várias linhagens de câncer, HeLa e 3 linhagens de mama. E a gente viu, por exemplo, que a linhagem que a gente trabalhou de MCF7 não tinha praticamente receptores funcionais, e, por outro lado, as outras tinham receptores funcionais, e como após a saturação por citometria de fluxo a gente tem aqui uma porcentagem maior de marcação, isso indica que a linhagem T47D apresentava uma maior reciclagem desses receptores para a membrana. Bom, esse basicamente é meu último slide. Não tem a ver com ponto quântico, eu só queria comentar 2 outras potenciais aplicações, né, do FCS. Uma para estudar o efeito corona, que é importante porque principalmente para aplicação sistêmica de nanopartículas, então aqui foram utilizadas nanopartículas magnéticas fluorescentes. O efeito corona é interessante porque quando a gente tem a dissolução de nanopartículas do corpo, né, do plasma, a gente pode ter falta de especificidade ou então pode ter até benefícios, que é um maior tempo de circulação dessas nanopartículas. Então, nesse trabalho, esses autores mediram as curvas de autocorrelação, verificaram as diferenças de difusão e estabeleceram qual era a diferença de raio,
então calcularam os raios hidrodinâmicos, e ainda mais, eles obtiveram a constante de afinidade. Então, eles estudaram essa interação com a albumina, a transferrina, as proteínas ApoA1 e ApoE4, e viram, por exemplo, que essa ApoE4 tem uma maior afinidade para essa questão do efeito corona. E a gente também vem tendo cada vez mais derivações do FCS. Uma derivação interessante é a Fluorescence Cross Correlation Spectroscopy, que é quando a gente tem dois marcadores, né, duas espécies fluorescentes, e a gente monitora a correlação entre essas espécies. Então, nesse trabalho, os autores verificaram a formação do lipoplex, usando lipossomas fluorescentes e plasmídios fluorescentes. Então, eles variaram a composição do lipossoma para conseguir um sistema que fosse mais eficiente, né? Então, aí a gente vê aqui a curva de autocorrelação do plasmídio, do lipossoma, e em azul a curva de cross-correlação. Então, quanto mais efetiva for essa curva de cross-correlação, a gente tem aí um sistema mais promissor, nesse caso, para o lipoplex. Bom, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os pontos quânticos e pontos quânticos com FCS, nós temos esses livros e tem capítulo, são livros que são baseados em protocolo de laboratório, então são protocolos detalhados, tanto para utilizar o FCS para pontos quânticos ou para outras nanopartículas, como outros protocolos relacionados a pontos quânticos. Então é isso, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Adriana. Nós temos algumas perguntas enviadas nos comentários da live. Estou tentando... Pronto. Primeira pergunta do Rafael Lira. Como vocês enxergam os efeitos do blinking nas curvas de calibração? Da rodamina? O que aparece na curva. Como a gente sempre trabalha com as potências bem baixas, já no caso do ponto quântico, né? A gente não... Mas vamos dizer o seguinte, o que seria o blinking? Eu teria uma diferença no tamanho. Se eu tiver muito blinking, isso pode fazer com que eu tenha um tamanho maior. Então, o ideal é que se façam várias curvas de autocorrelação, diminuindo a potência, também mexendo aí na questão da concentração, até que a gente passe a obter um tamanho fixo. Então, um efeito do blinking poderia ser isso. Mas nos quantum dots que a gente trabalha, não vi isso de forma significativa, mas uma forma de verificar poderia ser essa. Obrigado, professora. Segunda pergunta. Como as variações das curvas de FCS não são lineares com o tamanho da molécula medida? Qual a resolução que vocês alcançam nas medidas de vocês em termos de tamanho da molécula conjugada nos quantum dots? Olha, de forma geral, a maioria das aplicações foram com moléculas grandes, mas essas duas últimas que eu mostrei são moléculas menores. Então, do ácido fólico, por exemplo, se a gente supõe que os 25 foram conjugados no ponto quântico, vai ter uma diferença aí de 10 kilodaltons. Aí você vê que já está bem próximo essas duas curvas, né? Então, eu diria que essa resolução vai estar relacionada, claro, ao tamanho da molécula, né? À conjugação efetiva ou não que você pode ter tido, mas também ao sinal do seu marcador. Eu acredito que o sinal do marcador também possa influenciar nesse aspecto. Mas aí você vê que uns 10 kilodaltons já está ali grudadinho, né? Então, eu acho que uma diferença de tamanho menor que isso, eu acho que é mais difícil de conseguir, né? Pela experiência que eu tenho. Terceira pergunta do Manuel Lourenço. Seria possível acompanhar a dinâmica de estratos excitados, tais como o tripleto, em função da temperatura? A temperatura influenciaria na razão ruído-sinal?
Então, eu acredito que é possível, agora você tem que ter, né, uma desvantagem, assim, que eu considero a única desvantagem do FCS seria aquelas equações, desculpa, eu esqueci de complementar um negócio que eu mostrei do raio hidrodinâmico, é para multifóton não, desculpe, para microscópio confocal. De um fóton, excitação por um fóton. Se for multifóton, aquelas equações vão mudar um pouquinho. Desculpa que eu esqueci de comentar isso, mas pouca coisa mesmo, é só um fator. Então, voltando à pergunta, repete ela, por favor. Segundo, seria possível acompanhar as dinâmicas de estados excitados, tais como o tripleto, em função da temperatura, e a outra é se a temperatura influenciaria na razão do sinal. Então, eu acho que a temperatura não influencia na razão ruído-sinal, se ela não influenciar na emissão da fluorescência, vai depender do seu composto. Se você tiver no microscópio um sistema de controle de temperatura, você pode sim estudar essa dinâmica em função da temperatura. Ótimo. Bem, foram essas as perguntas. Professora, agradeço mais uma vez sua participação, sempre muito bom escutá-la. E agora a gente vai entrar no intervalo de 10 minutinhos e voltamos com a segunda atividade dessa manhã. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado, continuem conosco.